Vamos lá. Eu vou Como é que é a falar sua? de Monstro do Pântano, o clássico, onde começou tudo, né. Uhum, Então isso aqui é o primeiro volume do Alan Moore, do John Totleben, do Stephen Bissette, no Monstro do Pântano, né. Eu tenho uma historinha para iniciar essa brincadeira aqui. Monstro do uhum, Pântano, ele surgiu em 1900 e lá vai bolinha, 1972, né, que é Len Wein e Bernie Wrightson. Mas a revista durou, foi até só 76, 24 números, é uma revista periodicidade bimensal, se não me engano, e ficou lá parada, né. Mas, em 1982, ia sair o filme do Monstro do Pântano, do Wes Craven, e não tinha revista, né. Então, vamos lançar uma revista. Então, lançaram uma nova revista do Monstro do Pântano. E não era lá essas coisas, era mais para fazer uma venda, um marketing e tal, tinha uma tentativa de recuperar os temas, né, tinha os personagens clássicos. E eis que no número 20 faz sua estreia Alan Moore, praticamente desconhecido nos Estados Unidos nessa altura, embora ele já fosse muito popular na Inglaterra, uhum. já tivesse feito uma passagem na Inglaterra por vários títulos, tipo Capitão Bretanha e tal, mas nos Estados Unidos ele não era conhecido, né. E aí ele começa justamente com uma tarefa difícil, que é você começar uma série fechando as pontas dos outros, né. Inclusive quando a Abril lançou esse material no Brasil, primeira vez em formatinho, a Abril pulou a primeira história, que é o Monstro do Pântano número 20, né, Swamp Thing, Saga of Swamp Thing número 20. Eles começam pelo 21 e tem uma razão para isso, que a história número 20, ele fecha todas as pontas que vinham soltas da história anterior e ele mata o personagem. E aí, na história 21, ele reconta a origem do personagem, recria o personagem, a sua imagem, na verdade, né? Ele transforma o personagem e eu acho que essas duas, a morte e a ressurreição, elas funcionam maravilhosamente bem como um exemplo de como algumas coisas, às vezes você pega um autor que vai começar no título já num ponto difícil ou no meio de um caminho, e aquele material vira absolutamente clássico, porque o cara tem uma visão do personagem, ele vai transformando o personagem, e o Moore já chega, deixa bem claro, ó, matei, não é o que vocês estão pensando, o Monstro do Pântano não era isso, o Alec Holland, que era o Monstro do Pântano, né, o cientista que estava fazendo a experiência, não é essa a história dele, e reconta uma versão mais moderna, uma versão que era, digamos, menos a versão tradicional, o cara surgiu num acidente com químicos e o pântano e não sei o quê, uma versão muito mais, digamos, pseudocientífica, muito mais interessante, e aí começa a criar histórias com um tom de horror muito mais psicológico, muito mais moderno em relação ao que o Monstro do Pântano original vinha. O forte do Monstro do Pântano original era muito o visual, né, o visual de horror clássico Uhum. dos anos 70. Na década de 80, o Stephen Bissey e o John Totleben, eles já tinham trabalhado no Monstro do Pântano. Eles trabalhavam inclusive junto com o Tom Yates, que era o desenhista anterior da revista. E eles fazem um trabalho que se adequa de tal maneira a esse personagem, que para mim é o trabalho definitivo do Monstro do Pântano. O Alan Moore com esses caras desenhando, e tem um nível de detalhe, por exemplo, essa cena que a gente está vendo é a cena, eu vou dar pequenos spoilers, tá, eu não vou contar para quem nunca Sim. leu, mas você imagina você achar que você é uma coisa e você descobrir que você não é aquela coisa, né. Você é uma crise de identidade tão profunda que o personagem, ele entra numa espécie de um coma. Então essa é a cena do Monstro do Pântano saindo desse torpor, dessa cena, e é uma página inteira, é um negócio maravilhoso, tem tubérculo, tem florzinha, tem borboleta. Uhum. Então eles conseguem misturar, passar para você aquela ideia do pântano, aquela ideia de um ecossistema vivo ali,
com pequenos detalhes, e ao mesmo tempo tem um clima de horror profundo, na metáfora de que é um pântano, é um lugar do lodo, aquela coisa de você pisa em falso, você afunda, tem as sombras, tem a escuridão ali. Então ele brinca muito com essas metáforas, né. Esse primeiro encadernado, ele trabalha com 2 arcos. Esse primeiro arco, que é digamos, a ressurreição do monstro do pântano, que vem acompanhado de um personagem muito importante, que é o Homem Florônico, né. O Homem Florônico, digamos, ele é um vilão que controla as plantas e tal, e ele, nessa história, o Moore aproveita ele de uma maneira brilhante para fazer uma distinção entre a mentalidade humana, que é da destruição, né, a mentalidade de pôr fogo em tudo, destruir, queimar, e a mentalidade verde da natureza, que é da recriação, de você trabalhar o meio ambiente e criar um ecossistema que tudo tem a sua relação. E ele faz essa brincadeira. Só para pôr no contexto, esse material é pré-crise, tá? Uhum. E nessas histórias iniciais tem uma participação pequena, por exemplo, da Liga da Justiça. Eles ainda estavam no satélite da Liga da Justiça, então os Uhum. fãs dessas coisas mais clássicas, né? Isso aí, só E assim, contextualizar, se é para quem é mais novo, de repente, quando a gente fala crise, é um evento chamado Crise nas é, Infinitas Terras, que nos anos 80 remodelou todo o universo do DC, e tem um episódio especial do Confins do Universo sobre ela. Vai lá, desculpa. a crise que eu sempre falo, a crise, porque para mim ela foi o É, primeiro evento desse tipo, né? mas é. E a DC era um multiverso que você não entendia muito bem, a não ser que você seguisse milhares de revistas por milhares de anos. E a crise fechou tudo isso num bloco só, né? Uhum, O segundo arco de histórias é um arco mais de horror tradicional mesmo, onde ele introduz o personagem do Etrigan, né, que é o demônio da DC, que é um personagem que, inclusive, o Kirby tem umas histórias do Etrigan que são sensacionais. E o alter ego dele é o Jason Blood, né, que é uma versão humana uhum. E nessa fase o Moore faz o Etrigan clássico, que ele fala rimado, né? Então é um demônio difícil para os autores trabalharem com ele, porque você tem que escrever as falas dele como rimas, né? Então isso é bem bacana. Para mim, eu li esse material, o primeiro contato que eu tive foi quando saiu pela Abril, né? E era aquele Eu choque de também. você ler um material que era maravilhoso, né? Assim que eu pude, eu já ainda na década de 80 mesmo, eu comecei a pegar as edições estrangeiras, porque eu não aguentava mais ler aquilo em português e não saber o que estavam cortando, o que estava lendo em inglês. E esse material foi tão longe que foi o primeiro material que abandonou o código do Comics Code, né? Porque a DC eles não queriam colocar certos elementos, a DC falou não, vamos fazer assim, tá dando certo, a revista é um sucesso, e tiraram o Comic Code. É um material onde ele introduz o John Constantine, né? Como já foi até citado aqui nas mensagens, e é um material que cria a base do selo Vertigo, né? Não Uhum, existiria o selo Vertigo se não fosse total. esse material de horror do Alan Moore, né? E é uma fase muito longa de histórias, tá? São alguns anos de história. Particularmente essa revista, que é The Saga of the Swamp Thing, durou entre 1982 e 1985. Quando o Alan Moore sai da revista, entra o Rick Veitch e termina numa polêmica que o Rick Veitch queria usar Jesus nas histórias, Uhum. e a DC aceitou o começo do material e chegou no fim, desistiu e tiveram que mudar, e ele saiu do material. Então é uma fase que marcou história, criou o selo Vertigo, introduziu o John Constantine, transformou o John Totleben e o Steven Bissetti em superstars, né? Uhum. E permitiu o Alan Moore a fazer qualquer outra coisa que ele quisesse na carreira dele do mercado americano, né? A partir daí ele é capaz quiseram trazer para os Estados Unidos V de Vingança, qualquer coisa que ele quisesse escrever, os caras estavam O publicando, ótimo. porque o Watchmen é até uma produção original, né? O V É, estava saindo na Inglaterra antes, né? isso. Eles Uhum. resolveram importar. A própria Eclipse, que é uma outra editora, resolveu trazer o Miracle Man e tal.
Quer dizer, ele ganhou todo o arco dele de fama, assim, surgiu desse negócio aqui publicado nos Estados Unidos, né? E o Monstro do Pântano, para mim, é um desses personagens que, se você der para a mão de um autor regular, ele patina, ele não funciona, é um personagem que não anda. Você precisa realmente ter uma noção excelente do que fazer com o personagem, ter um artista de calibre para trabalhar com esse personagem. Não é um personagem fácil, principalmente depois que o Moore veio e construiu tudo isso, né? As ideias que eu estou falando só do primeiro volume, mas as ideias que ele constrói, né, a partir desse arco, serviu de base para tantas outras pessoas, tantos outros artistas e escritores criarem ideias similares, né, nos quadrinhos, que isso aqui é uma pedra fundamental, digamos, da HQ adulta americana, super-herói adulto, HQ estilo Vertigo e tal. Então, para mim, esse material absolutamente brilhante, imperdível. Samir, fala porque esse material, a fase do Alan Moore, já saiu 2 vezes pela Panini, né? Encadernados, uma vez em papel jornal, depois em offset, e agora está saindo de novo, né? Essa coleção que o Sérgio... Sérgio, mostra aí a edição de novo, por favor. Me põe na tela, Samir. Essa edição que o Sérgio está mostrando... É papel jornal. Então, é exatamente a mesma coleção que a Panini lançou alguns anos atrás, com papel jornal e tudo. Depois que a Panini acabou de publicar todos os volumes com papel jornal, ela passou mais alguns anos, ela relançou, só que aí com papel LWC. Não é offset ou é LWC? Não vou lembrar. Não é offset, não. Eu acho que é LWC. Eu lembro que ficou muito brilhoso em comparação com o que era papel jornal. Legal. Não era offset, não. E aí lançou dessa maneira, também relançou todos os volumes, a edição era igual, idêntica. Mesmas capas, mesmas histórias, textos, tudo, só que o papel era diferente. E agora, depois que passou essa publicação, também está lançando no formato ônibus, enfim. É mais que ônibus, que é uma edição absolute, caixa. Né? Absolute. É uma caixa. Absolute, vem com caixa, enfim. Oi? Não, tem que lembrar que a Pixel tentou lançar também. Lançou o primeiro volume. Bem lembrado. O que é interessante nesse aqui, é muito interessante, porque as páginas duplas estão erradas, ó. Se você olhar aqui... Isso aqui no Universal Game Resenha, a gente isso que eu queria mostrar, Escama. O Escama tá mostrando errado, enche ele na tela aí, Samir. Enche ele na tela aí. Eita, agora eu perdi, só porque eles falaram eu perdi. É o comecinho da história da primeira história. É a página 5, 6 da primeira história. Da águia. A águia nos cantos. Calma, vai falando aí que eu já acho. Então me mostra aqui, Samir, enche a minha tela enquanto ele procura. Vocês estão vendo esta página aqui? Sim. Ela é dupla, tá certo? Óbvio. Mas nessa época tinha propaganda. Então, propaganda no meio da história, né? Da revista. Então aqui puseram uma página. Então, e aí a próxima dupla, olha lá. Você tá vendo as garrafas fazendo um espelho? É óbvio. Entendeu? Então as duplas não saem errado. E essa primeira história, ela tem muitas duplas, ó. Que o editor tem que entrar. Então, se você tirar essa página daqui, matou. É isso aí. Se você tirar essa página preta aqui, ó, matou. Acabou. Só para explicar, porque nessa época que Monstro do Pântano saiu originalmente, início da década de 80 e tal, o mercado era outro, até nos Estados Unidos era outro. Olha lá. Então, as edições, eu vou botar assim na tela aí. Sério que a edição da Pixel é assim, velho? Então, mas a coisa mais interessante é que ela é assim, mas existe uma carta do editor antes explicando que iriam fazer isso, porque não tinha como mudar. Porque não deixaram. Porque senão teria que incluir essas páginas. Então. Eles se desculpam e falam: olha, deu problema, não vai afetar a leitura, mas as páginas não estão do jeito correto. Então, eles sabem que deu problema e eles avisam. Prestaram o serviço direito. Essa imagem de capa é essa aqui? É isso aí. Eu estava lembrando, quem também lançou o Monstro do Pântano numa edição preto e branco foi a Brainstorm. Começou em preto e branco. Acho que foi capa dura também. Saiu nos Estados Unidos em preto e branco também. Nessa edição que o Rodrigo mostrou, para as páginas ficarem na ordem correta, eles teriam que incluir uma página branca. Página branca é uma página sem conteúdo, para separar.
Porque naquela época tinha propagandas no meio da história. Hoje em dia as editoras se inclui uma propaganda no meio, inclui duas de uma vez, que é para não quebrar depois na hora de encadernar. Naquela época eles não tinham essa preocupação porque não existia mercado de encadernado, essas coisas. Ô, Samir, então um pessoal perguntou aqui, o Balonauta e tal, e tem gente perguntando o que a gente achou da colorização nova. Pior que eu não lembro da colorização nova, só lembro da antiga. Olha, eu vi, eu não gostei, não. Tem gente que achou que ficou melhor. No cinema eu já falo que eu detesto a nova. Já falo agora, que o Samir vai mostrar. É assim, ó, ela ficou melhor. Tecnicamente, ela é melhor. Separa melhor as cores, você consegue enxergar coisas dos desenhos que são diferentes. Mas é que nem você achar que o Ramones tem que tocar direitinho. Sabe? Ramones é aquela coisa 1, 2, 3, 4 e vamos lá, né? Se você achar que o Ramones tem que tocar bem... E eu acho que mesmo essa parte de dar realce e tal, depende muito da cena, porque tem umas cenas mesmo uma cena do Constantine, que tem já nesse primeiro volume, que é uma brisa meio psicodélica e tal, que parece só um borrão de tinta, sabe, na colorização nova, coisa que na antiga era a coisa mais linda, assim, tipo, meio que uma fumaça, com umas partículazinhas, uns negócios, que na nova ficou tipo um borrão meio plástico, sabe? Eu não... O Dione gostou, tem gente que não gostou. É isso aí, cara. Acho que vai de gosto mesmo, né? Sim, total. A referência eu sei que o Felipe Pinheiro fala que a atmosfera de horror sumiu para ele com as cores novas. É bem que o Gabriel falou. Tanto no caso do Monstro do Pântano quanto do Sandman, que a gente vai falar depois, a nova colorização às vezes muda um pouco o clima que tinha originalmente do quadrinho, né? Às vezes uma pegada muito terror e tal, dá uma mudada. Mas assim, principalmente pra gente que leu o material antes, né? Que a gente estava acostumado com aquele esquema de cores e tudo, a gente sente o choque maior. Acho que para as pessoas que estão lendo agora, já não sentem isso tanto. Mas é um problema de escala, né? Porque você imagina todas essas edições que eram impressas no sistema antigo estão tendo que ser recolorizadas. Então alguém fez lá um cálculo e se paga por baixo, se paga muito pouco para recolorir esse material, infelizmente. Que curioso, o Leonardo Barroso fala que a edição da Pixel dele está com as garrafas simétricas das páginas 16 e 17. Que estranho. Mas pode ser uma coincidência. Não, tá certo. Tá certo, porque essa tá... essa tá certa, ele mostrou outra. O problema é a anterior. A das águias não vai estar simétrica, porque tinha uma página... É a 13 e 14. Exatamente. É exatamente isso. É isso aí. Boa resenha, essa é boa. Eu acho que sabe que eu reli o Monstro do Pântano semana passada, inteiro. Porque eu não quero comprar essa versão Absolute, tô sem grana. Então eu reli todo, que é pra perder a vontade de comprar. Vamos ver se vai funcionar. Muito bom truque, hein? É uma técnica. Tô fazendo agora com o Homem Animal também, pra ver se eu consigo não comprar o ônibus. Esses aí eu tô conseguindo escapar porque eu particularmente prefiro capa mole, assim, porque economiza espaço, né? Toda vez que você tem que fazer mudanças é um peso do cacete aí. Então, TPzinho, eu tenho essas do Monstro do Pântano, Homem Animal, tudo em TP e, nossa. Inclusive, eu queria fazer o contrário, sabe? Pegar coisa minha que eu tenho em capa dura e mandar embora e pegar TP, porque, mano, é muito menos espaço, assim, sabe? Ontem alguém me perguntou, Gabriel, eu fiz uma live no Instagram, alguém me perguntou o que eu acho do formato ônibus para ler, aqui nesse caso é o Absolute, né? Eu falei, acho um saco, na verdade, né? Porque se você segurar, você arrebenta. Não tem como segurar. Barriga, aí eu falei, os ônibus vão resgatar um mercado que ninguém lembrava mais. Suportes de Bíblia. Porque o cara coloca lá o ônibus aí você lê ali, ó. Então, sabe como eu fiz para ler o Quarteto Fantástico Volume 1? Porque quando você abre, fica um buraco embaixo, porque a edição é muito grossa, né? Então a capa fica com um buraco embaixo. Eu botei uma pilha de livro embaixo para ir apoiando, para não entortar aquilo. Eu coloquei uma almofada também, para fazer a mesma coisa. Mas sabe o que é legal, Sérgio? Que sabe esse filme do Monstro do Pântano que você está falando? Sim, que está em Luxemburgo, não sabe. Mas aqui no Brasil, ele foi comercializado há uns 5, 6 anos atrás. O Monstro do Pântano, junto com o Homem-Coisa, em um DVD só. Sendo que cada um é de uma editora, né? São duas editoras diferentes. A pirataria não perdoa no Brasil, velho. E um era da década de 80 e outro de 2000 e poucos e tal. O que eu vou... É o 2004 do Monstro do Pântano.
É o do Homem-Coisa, desculpa. Eu ia só comentar que eu não gosto do Omnibus, por todos esses motivos que vocês já falaram, mas por uma outra coisa. Esse material antigo, todas as artes originais foram vendidas já. Então, frequentemente, a arte final, ou ela é retocada, ou ela é redesenhada em relação às edições mais antigas. Quem pegar algumas das edições mais antigas, às vezes você vai ter uma qualidade mais interessante aí em certas edições. Pô, Alex, Esse sério é um que problema. não tem suporte mais barato do que R$200, velho? Você tá de brincadeira, jura? Já Aí é o lascou. preço de um quadrinho, já compra já um quadrinho no lascou, lugar. É uma indústria aí para alguém entrar com um suporte Vixe, plástico Maria, mais então baratinho. apaga esse negócio aí, pela madrugada, hein?